pessoal, sejam bem-vindos a esse primeiro painel do CMSW Day, aqui no Grand Hyatt. Bem-vindo a todos que estão aqui presentes e quem nos está acompanhando via live. Lembrando que o vídeo será depois disponibilizado em todas as sessões. Nós temos 3 salas rodando simultaneamente aqui. E eu queria primeiro me apresentar. Eu sou Ricardo Lanfranchi, CEO da Operação Internacional da CIM. E depois vou convidar os demais palestrantes para se apresentarem também. Mas o tema de hoje o tema desta sala agora é gestão de recebíveis no contexto do Pix automático e todas as infinitas oportunidades que isso traz, não só no ambiente doméstico aqui no Brasil, mas também no cross-border, que, por sinal, vai ser tema de um painel subsequente, né, puxando a sardinha para o meu lado aqui. Mas, enfim, passando a bola para os meus colegas para que se apresentem e depois a gente começa o nosso debate aqui. Rodolfo, contigo. Olá, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui falando um pouco. Meu nome é Rodolfo de Lucena, trabalho no Banco Safra. Atualmente estou lá na Safra Pay, falando na parte de meios de pagamento, né? Então, venhamos aqui trocar um pouco de experiência com vocês. Eu também sou Rodolfo. Meu nome é Rodolfo Belli. Eu sou o Grupo Product Manager da Vila Pix, no Bradesco. E é um prazer falar hoje com vocês sobre Pix automático. Na ausência de Rodolfo, a gente traz um backup. Contingência para tudo. A gente vai bater um papinho, sou Orly Machado, acho que todo mundo me conhece, muito obrigado. A gente vai bater um papinho hoje sobre gestão de recebível na questão do Pix automático. Ele abre, como eu dei algumas pinceladas, ele abre algumas possibilidades e descongela alguns mercados para aqueles que estão começando a entrar e apresenta uns desafios para os incumbentes. E a intenção que a gente quer nesse momento é ver como os incumbentes estão encarando esse desafio de reter o depósito à vista e as suas cobranças dentro de casa e ver como os novos entrantes podem se beneficiar criando produtos. Porque, na verdade, no final do dia, eu gosto de usar muito essa expressão, porque ela sintetiza, né? Eu não conheço um cliente, pessoa física, que tenha débito automático na Nubank. E conheço centenas de pessoas que têm débito automático no Safra, no Bradesco, no Itaú, no Santander. Essa questão agora vai ser permitida. O Banco Central, com uma canetada só, resolveu essa questão. Então, agora também vamos ter esse braço de buscar o débito automático dentro dessas IPs, das outras empresas, e os bancos grandes vão ter que desafiar. Então, esse papo vem nessa questão aí da gente tentar fazer. O desafio dessa palestra, inclusive, é quebrar essa questão além do regulatório. Porque a gente presta serviço para banco desde sempre, como eu contei ali rapidamente. E alguns dos nossos clientes, e é a nossa missão tirar essa nuvem dos nossos clientes na frente, é não tentar ficar só no regulatório. Eu, durante o processo do Pix, escutei aqui, de algumas pessoas estão inclusive aqui, o Pix para mim é mico, só me traz despesa, não me traz receita, me tira dinheiro. Escutei essa expressão várias vezes de diversos clientes. O Pix automático agora é o oposto. Ele te abre a possibilidade de tarifação, ele te abre a possibilidade de você ter um outro recebível, ele te abre a possibilidade de outros produtos. Então, a nossa missão como provedor de soluções para o mercado bancário é trazer esse produto para a indústria e a indústria começar a criar. Então, eu gostaria desse debate em cima desse processo. Como é que o Bradesco pensa o Pix automático na questão da retenção do depósito à vista? Conta para a gente, Ben. Sobre o Pix automático... Claro. Se puder parar a imagem, que está... Pode? Estava roubando a atenção, né? Acho que o microfone está desligado, não está? Obrigado. O Bradesco, desde o começo, já está acompanhando o Pix automático, né? Inclusive, a gente já está... Antes do regulatório, né? A gente teve alguns... O Bacen vem passando por alguns atrasos de data, principalmente... nas entregas relacionadas ao Pix automático, tem a greve também no regulador e possivelmente a gente pode ter uma postergação, né, de outubro para 2025. Estamos torcendo que tudo aconteça em outubro e que o produto já entre em produção em outubro em todo o arranjo Pix, né? Mas antes mesmo disso, o Bradesco vem fazendo o Pix automático de maneira não interoperável, né? Apenas de Bradesco para Bradesco, ali para os portadores Bradesco, pagando
os clientes PJs Bradesco, dentro do que o regulador já disponibilizou de regras, né? Então, a gente tem alguns clientes já testando, né, o Pix automático dentro do banco, que não é bem o Pix automático, né? É uma forma de débito automático com Pix, né? Ainda não é o regulado, é bom deixar isso bem claro, mas é algo que já traz um pouquinho de como vai ser essa experiência e também já, como o Orly falou, né? Como esse mercado vai facilitar muito para quem quer entrar e também vai tirar algumas amarras, né, do débito automático. Como o débito automático hoje, cada empresa tem que ter um convênio ali com uma instituição, né? Então tem um convênio com o Bradesco, com o Itaú, com o Santander, com o Nubank, e eu faço integração com todos eles, e aí o cliente do Bradesco pode pagar a conta de luz via débito automático, o do Itaú também, mas cada um é um desenvolvimento específico com cada banco e por aí vai, né? O Pix automático vai trazer essa facilidade, né? E vai trazer essa concorrência bem mais presente, né? Porque vai ser global. Então, se o cliente tá com recebível dentro do Bradesco, ele só integra com o Bradesco e todos os outros bancos vão poder pagar, né? E muito nessa ideia a gente já saiu na frente para conservar, né? Então, os clientes que já estão integrados conosco, quando o regulatório vier à tona, já vão ter ali uma integração muito semelhante ao do regulatório e possivelmente vão continuar ali com a gente, né? Então, a gente já está tentando sair na frente para trazer essa funcionalidade para os nossos clientes, pessoas físicas ali, né, que vão ter a funcionalidade disponível para poder pagar de maneira mais facilitada, agendada, com todas as funcionalidades que o Pix automático já trouxe ali dentro dos documentos do Bacen, e para o nosso pessoa jurídica já ter essa gestão de recebível de maneira mais clara para ele, ou já testar ali como funciona o Pix automático, né? Obviamente que quando ficar interoperável, o volume vai ser bem maior, mas é nessa estratégia que a gente está indo. Nós também estamos trabalhando, né? A gente tem duas vertentes, né? O Banco Safra e a Safra Pay. Eu trabalho muito dentro da Safra Pay, então lá a gente começa a enxergar novos segmentos que possam estar aderindo ao Pix automático. E a gente está começando a fazer um trabalho, nosso CEO gosta muito de falar, barriga no balcão. Então, a gente está indo, mostrando para os clientes, né, quais são as vantagens do Pix automático referente aos meios de pagamentos tradicionais. Então, a gente começa a buscar, em cada segmento, né, a possibilidade de ter uma assinatura, de ter ali o pagamento automático de contas. Então, a gente começa a trabalhar nesse ecossistema para tentar trazer para dentro de casa, e aí o pessoal do banco está trabalhando ali dentro do prazo. Foi para outubro, nós acreditamos que só será lançado em 2025, mas a gente começa a trabalhar esses ecossistemas para quê? Para dentro de meios de pagamento, a gente ter ali o Pix não só como recebível, mas assim como outros meios de pagamento, como outras funcionalidades, né? Pix automático, começou lá com o Pix Sax. Então, a gente vem trabalhando constantemente, identificando segmentos que a gente possa estar aderindo o Pix automático. O interessante da fala de ambos os Rodolfos aí, é muito promissor ver que os bancos estão tão focados na implantação dessa nova frente, que, no final das contas, se a gente parar para pensar, é o primeiro passo provocado pelo Bacen em revolucionar a maneira como a trilha é usada, né? Porque, se você olha hoje, qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil, o Pix, UPI na China, SARI na Arábia Saudita, enfim, qualquer que seja a trilha de pagamento, o rail de pagamento instantâneo, ele foi concebido, ele foi pensado, né? A engenharia dele originariamente tratava de situações peer-to-peer. E tudo que aconteceu até agora foram evoluções de um rail pensado dessa forma para usos C2B, B2C, B2B e qualquer tipo de combinação de sopa de letras que a gente faça aqui do negócio. Mas não existia uma arquitetura efetivamente pensada para suportar da maneira como o Pix automático suportará. Ou seja, é o primeiro passo, talvez pode-se argumentar que é o primeiro mercado onde exista um mindset
de criação de uma arquitetura voltada para B2B, B2C, C2B, etc. E tal. Então, isso é muito bacana ver o engajamento dos participantes de mercado, que nos coloca mais uma vez na frente, né, na vanguarda do desenvolvimento internacional de soluções. Tem uma questão também que, quando o tema a gente fala assim, além do regulatório, né, a CM tem uma visão muito clara que abre um novo instrumento de recebível. Ou seja, e ele literalmente deve tirar um pedaço, não vou fazer aqui exercício de futurologia, ele deve tirar alguns pedaços dos outros produtos. E literalmente os outros produtos que eu vejo ameaçado, tá, na ordem de identificação, não de sofrer ataque, eu vejo o boleto sofrendo um ataque forte em cima disso. O débito, literalmente, ele será extinto. Aí todo mundo pensa, mas o débito será extinto, a receita dele é importante, não é importante para o grande porte? Todos os bancos que estabelecem débito, eles acabam criando um produto convênio que o cliente tem que comprar lá um CDB, e esse produto rentabiliza mais do que o débito, na verdade. Mas, enfim, esse é o custo da operação de débito. Então, esse produto, débito, e o seu CDB deve capotar no dia 1, tá, penso eu. O cartão de crédito e de débito, na minha visão, também sofrerão ataques. Tá? E, pasmem, o cheque. Tá? Se vocês forem lá nos dados estatísticos do Bacen, ainda tem compensação de cheque no Brasil, porque alguns varejos não desejam fazer intermediação via cartão de crédito por causa dos custos de MDR e transações de intermediação. E, principalmente, tem alguns setores que fazem muito no cheque ainda. Eu para criar produto, eu visito. Eu uso a expressão barriga no balcão. Eu sei, por exemplo, que o mercado de joias e artes detestam esse processo e eles vendem muito, você pode confirmar, eles vendem muito no cheque predatado ainda. E esse pessoal, teoricamente, poderá migrar para dentro no Pix automático. Todo mundo fala assim, olha, mas o cheque é um documento de cobrança ao portador, ele é um título executável, então automaticamente o Pix automático é só um cadastro, ele é só uma aceitação de agendamento fechado. Então a indústria que está por trás tem que dar um jeito de escriturar essa operação comercial, criando aí a duplicata eletrônica, a lei foi aprovada recentemente, criando aí o contrato eletrônico, aliás, desde a pandemia, todo mundo hoje só assina contrato via as plataformas de assinatura, e constituindo aquele compromisso de pagamento, dando a ele a mesma relevância que teria dentro de um cheque, E a partir de então você criou o quê? Este mesmo recebível. Então, por conta desta brincadeira, então, se você vai parcelar, enquanto o Congresso, o Bacen e o Ministério da Fazenda ficam debatendo o parcelamento com juros, sem juros no cartão de crédito, existe aqui a possibilidade de você fazer o seu próprio parcelamento em cima do Pix automático, e fazer o seu próprio parcelamento em cima do Pix automático, e tenha certeza, os preços não estão tarifados, como eu falei anteriormente, que tem nessas regulações, e tenha certeza também que os fundos vão se sentir atraídos. Então, na visão da CIM, é o pensar além do regulatório, é pensar, essa é a primeira provocação que eu vou trazer para esse time. Eu estou achando que a gente tem a missão, por conta do canhão que se chama Pix, porque ele bancarizou muita gente, tá? Ele bancarizou muitas pessoas que não tinham acesso a contas, então, teoricamente, ele traz mais compradores de produto de crédito para o mercado. E, ao trazer mais compradores de produto de crédito para o mercado, você tem um mercado maior para disputar, que é um mercado diferente do cheque, do cartão e dos outros recebíveis já instituídos. Então, nós estamos no desafio, nesse momento, principalmente para os nossos clientes, chamando a atenção. Gente, tem um recebível aqui que a indústria não está olhando, que ela basicamente hoje está na mão de 5, 6 bancos. Tá? E isso tudo deve dar uma diluição muito grande no mercado. Evidentemente, os bancos grandes estão se preparando. A gente fez questão de trazer aqui até para chamar a atenção de vocês que, assim, não percam tempo, porque os bancos estabelecidos já querem fazer, mas é muito importante você pensar nessa questão.
A segunda classe de recebíveis, a segunda provocação que eu estou fazendo, que vai de um pouco com a missão da CIM. Quando a gente pensou as operações internacionais da CIM, a gente quer esticar o cabo mesmo. É essa visão que eu quero passar para os nossos clientes. Gente, você vai botar um boleto aqui, a gente vai cobrar o cliente do JP Morgan lá nos Estados Unidos para você. Você vai botar um boleto aqui, a gente vai pagar o cliente da Cetelem em Paris para você. É essa a nossa missão, de esticar o cabo. A gente quer exatamente fazer isso. Ah, Lê, mas eu não tenho cliente de condomínio para cobrar boleto lá. Então tá bom, então você vamos lá em Franca vender um par de sapato que o cara vai pagar usando o Tips em Paris ou o FedNow em Nova York e você recebe no Pix aqui. Ou seja, a gente quer ser o rail de pagamento que viabiliza esses processos todos. Então, o Pix automático ele também te possibilita essa brincadeira de fazer essa questão. Você tinha uma perguntinha para fazer para mim? Peraí, como tem gente? Como tem gente na live, vamos usar o microfone aqui para todo mundo ouvir a pergunta. Pois não. Bom, você falou do cheque, né? Por que o cheque não acaba, hein? Porque ele é o portador. Ou seja, todas as indústrias que você falou, que estão fundamentalmente em cheque, construção, joias, etc., utilizam o cheque como moeda. E, evidentemente, existe uma evasão fiscal. O único jeito de você fazer isso é inventar o Pix anônimo. Se você não fizer isso, você não vai acabar com o cheque. Certamente tem essa veia de uso, não tenho dúvida nenhuma, que ela é cartorial, ela está lá certinha nesse processo. Evidentemente que está. Mas eu acho que vai ficar estabelecido exatamente nessa fatia de mercado, exatamente porque ele é o portador e todo mundo fica se pagando com o mesmo instrumento de pagamento várias vezes, tá? E evidentemente por conta de preço, evasão fiscal, essa coisa toda. Mas é uma questão muito importante. Então, nós temos sim uma operação de fazer crédito avançado, fumaça, comprometido, compromissado, garantido, todo esse processo todo. Eu acho que é importante, né, trazendo no cenário do e-commerce, quando você vai visitar uma loja, aí você proporciona a esse lojista colocar todos os meios de pagamento. E o boleto é um deles, assim como o cheque. Se você começa a visitar o interior de São Paulo aqui, lá o dono do material de construção prefere aceitar um cheque, desde que ele tenha... Então, eu acho que tem uma possibilidade, e quando a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente viu que realmente é um meio de pagamento que ele começa a crescer a fatia, o Pix automático, né? Se você começar a analisar o Pix, o primeiro segmento que teve, o mercadista, depois as conveniências, farmácia, e o comércio eletrônico ele está entrando ali em 5º lugar, mas já tem uma previsão para o Dia das Mães, o Pix ele já subia ali para 3º, porque o pessoal vem entrando. Então, eu acho que o Pix automático, no mapeamento total, ele começa a ganhar uma parcela importante de outros meios de pagamento. E não obstante o ponto muito bem colocado sobre as motivações para não descontinuação ou descontinuidade do cheque como instrumento, queria lembrar o seguinte: nos Estados Unidos, o uso de cheque é ainda absurdamente maior do que aqui, pasmem, porque tem muito debate lá sobre, não, porque pagamento instantâneo, ainda tem um certo preconceito no mercado americano com relação ao pagamento instantâneo, a irreversibilidade, que não é 100% verdadeira, etc. e tal. Tem muito tabu, muito misticismo por trás disso. Mas, quando você conversa com o Federal Reserve, o instrumento onde hoje tem disparado mais fraude é no cheque. O cheque é um problema para o regulador. Não é só do ponto de vista fiscal, e é verdade, é mesmo, né? É uma maneira relativamente simples de você, enfim, não queria usar o termo, mas agora, ele gera outros problemas paralelos no seu processamento que não são bons para a economia de forma geral. Quer dizer, enfim, esse é o caminho. E eu penso que para os bancos de grande porte, em que pese todos eles acham que terão uma disputa por perda de receita, e acho também que terá, mas eles terão a maior facilidade de retenção também, por conta da base, por conta da agilidade que eles têm. E essa facilidade de incrementar produtos em cima disso é o que vai acabar distanciando no processo todo.
Conta um pouquinho para a gente também, o Bélico, quais são os produtos decorrentes que vocês pensam lá? Eu vejo o Pix automático não só como um substituto do débito automático, né? Até mesmo por ser Pix, ele traz uma funcionalidade, ele traz uma praticidade e mais funcionalidades para o usuário, né? Hoje a gente não vê, por exemplo, o débito automático sendo usado além de cobranças de contas e etc., né? A gente coloca ali nossa conta de luz, água, internet, no débito automático, entre outras coisas. Mas o Pix automático, ele vai, além dele ser muito mais prático para o usuário, né? O domínio que o usuário tem de fazer o contrato, cancelar o contrato, cancelar até mesmo o agendamento antecipadamente, todas as ferramentas que ele traz ali, aí entrando já um pouquinho no técnico, para o PJ, né? O PJ sabe quando o contrato é efetivado, sabe quando o agendamento é cancelado, sabe quando o agendamento é pago. Então, para o PJ que está ali fazendo o recebimento e para quem está pagando, tudo é muito controlado, né? Então, com o Pix automático, a gente vê que, por exemplo, quando você substituiu um pouco do cartão de crédito, né? Hoje ninguém contrata a Netflix, por exemplo, no débito automático. Mas vai poder fazer um contrato com a Netflix via Pix automático, que já é outra maneira de uso, né? Não é só, por exemplo, uma conta. Ou você vai lá na sua academia, para você não passar seu cartão de crédito, faz um contrato de Pix automático, e aí, mês a mês, vai debitar certinho, né? Todas as possibilidades que o produto traz, né? Pagamento fixo, pagamento variável, você pode cadastrar um limite a ser debitado da conta, e o PF vai ter muito esse controle, né? De quanto pagar, quando pagar, ou no mês que ele não quer mais, ele cancela, o outro vai receber também. Já dentro de um pouquinho dessa experiência da jornada, né, do Pix automático, os bancos podem ali colocar o crédito, né, a previsibilidade que isso traz. Então, eu sou correntista do Bradesco. O Bradesco é meu banco principal. Então, eu tenho ali cadastrado de Pix automático para o mês seguinte, sei lá, R$2.000, mas na minha conta não tem. Então, já pode ter ali uma oferta de crédito sinalizando, né, para fazer ali o empréstimo, para ter a quitação de todos aqueles débitos já agendados, né? Assim como o DDA traz também hoje, mas no Pix automático muito mais controlado. Então, o usuário vai ter muito esse controle, né? Já falando um pouquinho, né, a gente também tem... Eu acredito muito que o Pix automático vai trazer vai morder um pouquinho, né, de tudo que é usado para cobrança recorrente, sem garantia de liquidação, né, porque o Pix automático ele não tem ali a garantia de liquidação, mas no futuro a gente também não pode esquecer que tem o Pix garantido, né, que é um pouquinho além do Pix automático, que o banco garante esse recebível, né? Então, a gente olha, Orly, com essas duas visões, né? Eu estou olhando para o Pix automático e tudo que ele pode me trazer, né, de novo, novos mercados, tudo que eu posso colocar já dentro da jornada do Pix automático para impulsionar crédito, para impulsionar o uso, principalidade também dos correntistas Bradesco, tudo que eu posso mostrar para os PJs como eles podem usar e como eles podem diversificar, né, a contratação de seus produtos e serviços. E mais do que isso, né, também olho lá no futuro, quando o Pix garantido vier, o que eu vou ter que me adaptar dentro do meu Pix automático para atender o regulatório, que eu também não... Eu tenho que ir além do regulatório, mas eu não posso esquecer dele, né? Então, a gente fica sempre dentro dessas 4 linhas, vendo o que a gente pode fazer de novo. Deixa eu só fazer um comentário aqui em cima do que o BL falou. Ele falou 2 frases que batem com o que eu venho repetindo. O Pix automático, gente, não, é um rail. Ele é uma trilha. O produto que samba em cima do Pix automático chama-se crédito. O banco que estruturar uma operação de crédito em cima dele, evidentemente, vai ganhar muito chão e vai ganhar muito mercado. Principalmente falando aí desses 180 milhões de chaves Pix que tem... Ou não, 180 milhões de chaves únicas Pix. O Pix deve ter umas 400 milhões já. Mas, enfim... 700. 700, tá bom. Então, as únicas são 186, o último reporte que eu peguei lá com o Deban. Então, estamos falando mais ou menos
pegar esse público todo. Então, ele é só um rail, ele é só uma pista, ele é só uma trilha, ele é só uma estação de metrô. Entendeu? Ou seja, o que você bota em cima que vai fazer a diferença. Não só o automático, né? O Pix de forma geral. De forma geral. O Pix, o rail de pagamento é uma commodity. Sim. Qualquer pessoa implanta o rail, está no manual. Você pega o manual e bota ele de pé. Não é rocket science. O que é rocket science é performance. E o que é rocket science são os ancillary services que você cria em cima disso. Uma das coisas interessantes que está acontecendo agora, e é esse debate aí de bancões e da indústria de forma geral, você tinha um mercado relativamente ou efetivamente cativo para os grandes bancos por uma ineficiência da indústria. A tecnologia não conseguia resolver esse problema, então você, no mundo real, tinha uma desarbitragem. Isso tudo que está acontecendo, não só o automático, as próximas interações do Pix, levando a essa arquitetura moderna nova, onde eventualmente compra e boleto vão acabar desaparecendo lá na frente, muito embora o cheque continue, então a compra fica em pé compensando o cheque, mas de qualquer forma, isso muda o cenário e acaba se transformando em algo muito mais interessante por ser mais alto padrão, por ser mais exigente, por ser mais desafiador num ambiente de competição muito mais justa, que não advinda de uma desarbitragem que existia na indústria. Dentro do raciocínio do Benny, por exemplo, a recorrência, né? Meu filho acabou de alugar um carro por assinatura. Então, tem o cartão dele ali. Então, eu vejo na jornada que, muitas vezes, no decorrer de alguns meses, ele pode ter alguma deficiência e, com o Pix ali, ele pode ter meios de pagamento para pagar aquela parcela daquele mês. Então, eu vejo meios de pagamento dentro de uma jornada de recorrência que ele pode interagir entre eles. Um mês pago com Pix, eu estou aqui pensando. Paga com cartão, paga com financiamento, vai trazendo opções ali para não deixar a recorrência morrer. Porque hoje, no cartão de crédito, você tem uma desistência muito grande de recorrência. Você tem lá depois a tokenização dos cartões, você tem lá o plástico que se renova e você recebe ele automaticamente, mas qual que é a desistência disso? Então, você tem uma base de 1.000, mas será que os 1.000 estão sendo ativos ou só 500? Então, eu acho que o Pix, essas soluções nos ajudam a ter mais taxas de conversão. E todo mundo começa a olhar para o usuário, né? Porque você, com o Pix automático, todo mundo vai saber em tempo real o que está acontecendo, né? Então, você cancelou sua recorrência. Na hora, eu posso te mandar um e-mail ou um push, se for um aplicativo. Pô, por que você cancelou sua recorrência? Você vai ter sua conta ativa até tal data. Você não quer... Quero saber o porquê, vamos fazer uma ligação, vamos entender, vamos voltar esse cliente para a base, né? Então, o Pix automático vai dar tudo isso, né? Bom, tudo bem, já entendi tudo que vocês andaram falando aí, mas eu queria fazer uma consideração a respeito do seguinte. Mercado de cartão de crédito, tá? Quer dizer, dentro do mercado de cartão de crédito, principalmente aqui no Brasil, né? Porque crédito parcelado dentro do cartão de crédito é só aqui que existe. Você tem um montão de outras coisas que acontecem. Quando você adere a uma bandeira, você é obrigado a ter todo um mecanismo de garantias, os emissores, evidentemente, certo? Então, o custo do cartão de crédito hoje em dia pode ser considerado o seguinte: ok, para o lojista, ele tem um custo, só que aquele custo é equivalente ao que ele tem ao seguro de crédito daquele negócio que ele vendeu. Entendeu? Por quê? Porque o raio da bandeira garante, a menos de contestação e tudo mais. Então, mesmo com todas essas outras garantias, que aqui não existem, evidentemente, a não ser que você faça o Pix garantido, né? E mesmo assim não é a mesma coisa. Em cartão de crédito, você tem uma fraude desgraçada, certo? E aqui, hein? Tem muito papo de internet, e você sabe que papo de internet não dá para acreditar, de que a fraude do Pix é galopante também. Com o Pix automático, isso pode ficar meio complicado se você não tiver uns mecanismos de segurança um pouco melhores do que
Hoje, eu particularmente acho isso. A chave Pix é a pior coisa que poderia se escolher. Pô, tá? Quer dizer, você fazer uma fraude de Pix usando o telefone celular é coisa de amador. Tá? Então, o ponto todo é esse. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que isso aqui fica do ponto de vista de segurança, certo? E como é que isso fica do ponto de vista do lojista de perder esse seguro de crédito, entre aspas. Eu vou começar pela segurança, porque eu sou um dos líderes do GT de segurança dos bancos e do Bacen, junto da Febraban também lá. A fraude do Pix é baixíssima, você pode acreditar em mim. Tá? A fraude do Pix que acaba acontecendo é muito induzida pelo mau uso do usuário, que é o mesmo cara que sai da saída do banco com 100 mil reais na carteira e não quer ser assaltado. É o cara que não bota a senha no celular. Estou extrapolando no exemplo. Tá? A grande parte das fraudes que se tem conhecimento, ela tá 100% ligada ao mau uso do cliente. E aí a gente tem, desde dos teenagers até os mais antigos, que têm comportamentos distintos. Temos teenagers que não sabem usar também e temos antigos que sabem usar também. Então, eu posso te garantir que a fraude no universo Pix, ou seja, entre o banco participante e o SPB, ela não dá 1/10 de percentual, tá bom? E ela é uma fraude interna da própria instituição, aquelas que eu tenho conhecimento e eu tive acesso a todos. Todos os acessos de fraude que existe do Pix é mau comportamento e usabilidade. Então, assim, isso a gente tem que fazer. Evidentemente, os mecanismos de antifraude estão aí, acabam perturbando a gente, desculpe a palavra, enchendo o saco da gente às vezes, tira aquela foto sem luz, com senha, sem senha, ou seja, tem sempre essas questões todas que acabam atrapalhando, mas a gente tem que entender aquilo ali que faz parte do processo de aculturamento do processo de segurança. Você tem que tratar aquilo muito bem, você tem que receber aquilo muito bem. No Pix automático, sim, corremos alguns riscos, tá, que também está sendo debatido nesse momento em paralelo, quais são as proteções que serão feitas, e eu acredito que a gente deve chegar exatamente como chegamos no Pix lá. Então, assim, não acredite muito em fraudes mirabolantes no Pix, tá, que o usuário não esteja envolvido, ou de maneira intencional ou não intencional. Então, não vou entrar nessa questão. Mas o usuário na ponta sempre está envolvido. 90 e tantos % está envolvido. A gente tem o sistema antifraude do Pix mais utilizado no Brasil é da CRM, tá bom? Então a gente tem esses dados dentro de casa de uma maneira muito simples de ser visto. O mecanismo de devolução, que é o médio lá do Pix que está para o lado, ele é assim, a reversibilidade, eu não tenho os dados do Bradesco, mas tenho os dados do mercado. É ridículo, tá bom? Não assim, chega a 1%. Não chega a 1%. Ou seja, a devolução via Pix não chega a 1%. Se nós pegarmos a estatística do MED, que é o mecanismo de devolução de reversibilidade previsto dentro do Pix, não chega a 1%. Não chega a 1% dos valores financeiros e não chega a 1% do valor transacional. Então, assim, é bem mais feito. Que é uma das principais perguntas, inclusive, dos novos entrantes internacionais, é essa. Né? Tem uma curiosidade muito grande com relação à reversibilidade e ao tema de fraude, e são as estatísticas que a gente apresenta ali. Desculpa, Rodolfo. E a gente tem, como o Orly falou, né, a maior parte da fraude do Pix, ela sempre usa o usuário. Né? Então, quando você fala da fraude, né, foi quase que uma enganação. Né? Ele foi fraudado, sim. Ligaram lá para ele, engenharia social e etc. Ele fez a transação ali de maneira enganada. Né? E por que o banco não pegou? Porque era uma transação legítima. Muitas vezes ele mesmo faz ali a biometria e efetiva a transação. Então fica muito complexo. Né? Mas dentro do Pix automático, inclusive a Febraban vai questionar o Bacen, etc., o banco vai poder escolher ali os seus clientes que ele fornece o Pix automático. Né? Então não vai ser qualquer PJ que vai poder gerar ali um QR Code para fazer o vínculo com o PF. Né? Então, vai ter esse controle, né? Até mesmo para limitar isso. Obviamente, o arranjo é muito grande, tem mais de 800 participantes, a gente vai ter muita empresa ou até mesmo fraudadores com acesso a criar esses contratos. Né? Mas eu acho que a educação financeira, né, e a educação de como utilizar o Pix vai ser o que vai mais diminuir o número de fraude. Né? Porque a engenharia social ela vai ser usada, ainda mais agora com inteligência artificial, de N formas, né? Para enganar
o nosso usuário, né? Todo mundo aqui já deve ter recebido uma ligação Do Bradesco. do Bradesco ou do Itaú ou do Bradesco. Agora eles brincam, né? Oi, eu sou a Bia, né? E aí começam, mas a Bia não liga para ninguém, né? E isso é declarado de maneira massiva assim pelo Bradesco. Mas ele faz isso com 1 milhão de pessoas. 10 e aí, caem. 10 caem, né? Não tem jeito. E aí a pessoa ainda fala, pô, mas foi a Bia que me ligou. Não foi, né? A Bia não liga para ninguém. Então, isso, a gente acredita que a educação ali, de como usar o Pix, o que pode acontecer, pô, não aceita essa ligação. Se alguém estiver te enviando um contrato de Pix automático e você não souber por quê, não aceita, né? Até porque você está criando um vínculo de pagamento ali, né? Pô, estou criando um vínculo de pagamento com uma loja que eu nem conheço. Então, não faz sentido, né? Mas a gente vai tentar de N formas blindar isso. A educação é a parte primordial de todo o processo. Eu só queria pegar mais um gancho da tua provocação, quando você fala do crédito e o sistema de garantia que está para trás, porque o banco emissor acaba executando aquela adimplência para o estabelecimento, né? Evidentemente, se nós pegarmos a história do Diners lá, quando ele criou o cartão, eu não vou repetir porque a gente não tem mais tempo, tá? Mas quando a gente pegar a história do cartão de crédito, tá? Ele se propunha a trazer a capilaridade, trazer o sistema de garantia, trazer o pagamento e trazer o contrato de crédito, e aí acabou criando no Brasil alguns produtos diferentes de alguns mercados. Por exemplo, nos Estados Unidos, a liquidação de crédito se dá em 24 horas, aqui no Brasil se dá em 30 dias, na sua média 26, 27, 30 dias, e aí acabou se criando a figura do antecipação desse recebível, tá? E aí, por conseguinte, a gente descobre que ao pagarmos a Coca-Cola na padaria, quem dá o crédito é o padeiro, né? Porque é ele que está antecipando aquele recebível. Então, a gente não tem mais só o sistema de garantia no meio. A gente tem alguns produtos aí atrás. Eu acho que é nessa vertente que os bancos de pequeno e médio porte têm que começar a explorar. Porque a gente não pode olhar para o cartão de crédito somente com o MDR ou com os custos de interchange. A gente não pode olhar para esse cara somente assim. A gente tem que olhar para atrás dele, tem um estabelecimento comercial que, invariavelmente, o Brasil é um país carente de crédito, não preciso dizer isso, tá? Invariavelmente vai descontar aquele recebível. Então, o MDR acabou sendo um valor muito pequeno na operação dele. E se a gente levar esse exercício um pouquinho mais para frente, quem paga essa conta somos nós, no final da brincadeira. Porque essa é a indústria do repasse. Tá bom? Então, na verdade, quem está de novo pagando aquela Coca-Cola, tá, somos nós de novo, que pagaremos ela no final. Mas junto com o MDR, junto com esse redesconto e junto com o interchange. Então, eu acho que o Pix automático, ao regular essa brincadeira toda, tá, ele permite tanto o pagamento recorrente, que são os óbvios, água, luz, energia, telefonia, enfim, todos esses, mas ele também permitirá o pequeno parcelamento. Tá? 2, 3 vezes, 4, 5 vezes, 7, 8 vezes, ele também vai permitir essa brincadeira, que é o mercado do cartão, porque ele vai trazer, tanto para o estabelecimento quanto para o comprador, tá, a possibilidade de um preço mais mitigado. Estamos estourando para perguntas e respostas? Como é que a gente faz? Tem tempo? 10 minutos. Tem 10 minutos. Então, vamos abrir para perguntas e respostas. Vamos lá, Tarcísio, conta para a gente. Vai lá. Vamos lá. Pega leve. Legal, queria ouvir de vocês qual é o papel das registradoras. Eu já ouvi várias vertentes. A registradora vai acabar, a registradora vai crescer. Qual é o papel de vocês das registradoras atuais? A carta circular que instituiu... Isso é muito importante, essa pergunta, muito obrigado. A carta eu estou no GT também do regulatório dessa brincadeira. A carta circular que instituiu o PIX, que é a que está valendo, que entra em outubro, e é nela que a CM está postando, já está liberando o produto para homologar agora em coisa, não obriga o registro deste recebível ainda. Ele está escrito na carta circular que será debatido o tema entre 25 e 26, porque o Banco Central não tem ideia de que tamanho será isso. Se nós formos na CVM olharmos... Porque o Brasil, o Lanfran conta isso maravilhosamente melhor que eu. O Brasil é o principal país do mundo que securitiza tudo. Disparado. Assim, de longe. Securitizamos essa Coca-Cola aqui foi securitizada, só para ter uma ideia, tá bom? Nos Estados Unidos, a gente tem quantos produtos securitizáveis lá? 2. Seriam? Que é mortgage e car loan, que é basicamente hipoteca e empréstimo, financiamento automotivo. Tá.
O Banco Central, quando a gente estava discutindo esse tema em 2023, 22 para 23, ele falou, a gente não sabe em quem vai morder essa brincadeira ainda, né? Ou seja, se vai morder do débito, do crédito, do boleto, e aí o Denorf ficou e disse assim, vamos tratar esse assunto lá na frente e certamente vai ter uma interoperabilidade e certamente também vai ter registro. Não tenho dúvida nenhuma disso, tá bom? Simplesmente ficou afastado deste momento de implantação a indústria de registros, tá bom? Essa é a versão oficial, tá? É o que está em carta circular. Tarcísio. Próximo. Obrigado. Acho que minha dúvida é parecida também, mas é como fica a cessão do recebível, né? Se ele não é registrado, você vai ter a possibilidade de ceder para... Isso nativamente já está resolvido. Tá? A partir do momento que uma instituição financeira emitiu uma CCB de crédito, ele pode vender aquilo para quem quiser. O registro ele só existe para dar garantia nessa relação, para que eu não venda para mais de um comprador, que é o que aconteceu historicamente com o Brasil antes da gente criar aí a central de registro e depois as outras registradoras. A CIP Nuclea é a mais famosa de todas elas, foi lá que foi implantada a primeira vez e hoje a gente tem mais 2 ou 3 no mercado. Mas você pode comprar qualquer recebível sem registro, a bel e risco seu. Tá bom? Ou seja, você brinca com esse risco. Então, o Banco Central tratou exatamente assim, ou seja, como a gente não sabe o tamanho disso, a gente impor essa obrigatoriedade para todos os participantes de pequeno e médio porte, a gente tem que olhar para o PIX e descobrir que são 980 participantes. Temos no mercado 980 participantes, de todos os tamanhos. Tá? Então, quando você imposta a demanda de securitização, você está pegando, não vai estar aqui, você está pegando aquela cooperativa de crédito dos taxistas do norte do Acre. São 1.000 participantes que tem lá. Ele está no PIX. Tá? E aí, se ele quiser transformar isso em recebível, ele vai gastar muito mais de sistema do que ele ganha anualmente por lucro. Então, o Banco Central quis botar essa lupa em cima. Ele, como o produto ele só é ofertado, como o Belli falou, para CNPJs, tá? Uma cooperativa não tem, na sua grande maioria, não tem CNPJ como cliente, porque são associados, ele está impostando um risco de obrigatoriedade num ente do PIX que não tem condições de arcar. Então, a gente ficou de olhar esse tema um pouquinho mais lá na frente. É um tema muito mais do ponto de vista de sustentabilidade da operação comercial do PIX dentro da instituição financeira do que propriamente medo do recebível. Claro que os grandes fundos, evidentemente, vão fazer as suas exigências, tá bom? Mas é muito pertinente, essa questão é super pertinente. Não. Só lembrando o seguinte, como eu estava mencionando, o mercado americano, tá? Não existe. Né? Assim, como eu falei, são 2 produtos eminentemente securitizados, Mortgage e Car Loan. Legal. Sabe quanto é isso? Quanto tem de outstanding emitido? São 17 trilhões de dólares. E nenhum deles tem, efetivamente, é tudo balcão. Ou seja, é importante, aqui é importante, lá é importante em todo lugar. A gente vai exportar essa tecnologia também. Mas o mercado, enquanto isso, vive como dá. E hoje a gente também tem que lembrar que o Pix já é usado, né? Tem o QR Code de cobrança, QR Code imediato, QR Code com vencimento, que é o que a gente chama de QR Code de cobrança, e ele não tem o registro ainda, né? Então, seria até contraproducente colocar esse produto agora, obrigando o registro, porque ele não é um produto especificamente de crédito pelo regulador, né? O crédito vem no futuro com o Pix garantido. E mais do que isso, eu volto com vários outros produtos que eu também precisaria mexer, que ainda o regulador não chegou lá, né? Então, o produto vai entrar dessa forma, vai entrar muito mais fácil, né? Já é uma implementação complexa, está sendo para o Bacen, né? São várias comunicações que são feitas para ter toda essa funcionalidade do PF e para o PJ também, e aí colocar mais essa obrigatoriedade nesse meio ia ser contraproducente até para o rollout desse produto, na minha visão. Deixa eu abrir para mais uma pergunta, porque a gente tem 5 minutos, eu queria responder a pergunta e depois fazer o encerramento aí com os participantes. Vamos lá, quem está mais na frente, vamos lá. Bom dia. Eu sou o Luiz, eu trabalho na tesouraria da CPFL, e um grande ponto para a gente, obviamente, que a tecnologia do Pix automático é sensacional, mas é a questão de custo, porque eu vou ter uma transação entre o meu banco parceiro e depois entre o meu banco parceiro e o banco do cliente. E, além disso, eu vou ter todo o serviço de mensageria. De que ponto vocês veem a questão de custo de não haver um interbancário no repasse do recurso e da mensagem em si? Esse montante, ele não pode tornar o Pix
é automático menos atrativo do que um acordo bilateral como o de convênio, como eu tenho hoje? Também está em regulatório que é proibido tarifa interbancária do Pix automático. Tá? Isso já está definido, está na carta circular inicial do Pix. Tá? O Pix automático ele é passível de tarifação somente na ponta recebedora do CNPJ acatador. O CPF ou CNPJ pagador ele não pode ser tarifado. O banco pagador não pode tarifar o interchange é privado. O banco recebedor pode tarifar o seu cliente na prestação de serviço. E aqui você tem essa tarifação. Agora, aqui tem uma das frases que eu mais gosto: mercado livre, competição livre, busque no mercado. Ou seja, não dá para fazer essa comparação. Eu sei que os convênios hoje, uma CPFL, eu sei que os convênios hoje, eles, para uma CPFL, o custo de relacionamento é próximo de zero, porque ele já conquistou há muito tempo. Mas é muito caro para quem não tem essa relação. Tá? Eu tenho, por exemplo, assim, a CPFL, por exemplo, eu fui conselheiro lá. A CPFL, por exemplo, ela tem lá aquela empresa lá no Sul, tá? A RGE. Isso. Lembro que para estabelecer o convênio com o Banrisul, lá de cobrança, tivemos que fazer um CDB de R$400 mil lá na época, porque senão o Banrisul não iria abrir o débito automático. Ou seja, só para você ter o serviço, você tinha que depositar aqui 400. Então, esse processo também que tem que entrar na conta da hora de fazer essa avaliação. Então, eu não sei muito bem como responder essa pergunta. Eu acho que é livre mercado. Vocês têm um canhão na mão lá, evidentemente, para negociar. Bom, pessoal, vamos agora... Faltam 3 minutos para o encerramento, então eu quero abrir para os nossos convidados, para o Rodolfo Belli e para o Rodolfo Lucena, para as considerações finais, antes da gente encerrar aqui a sessão. Belli. Queria agradecer a oportunidade aqui. É muito bom falar do Pix automático, escutar um pouquinho também o que vocês pensam sobre, aprender, né? Aprender, ensinar um pouquinho, falar um pouquinho do que o Bradesco está planejando e já fazendo. E... é isso, agora é acompanhar o que esse produto vai fazer dentro do mercado, né? Como o Orly falou, a gente não tem noção do quanto isso vai ser utilizado, a gente imagina que muito, né? Mas tudo no Pix escala muito rápido e quantidade de transações e valor transacionado também sempre muito grande. Então, a gente está tentando se preparar ao máximo para melhor atender o mercado, nossos clientes PF, PJ, né? Que a gente tem que pensar sempre agora nas duas experiências. Se for ruim para um, o outro acaba não usando. Olhando muito para quem manda no Pix, né, que é a pessoa física, 90% do produto é utilizado por eles. Né, então, a gente tem 50% pessoa para pessoa e os outros 40% ali, pessoa para empresas. Então, acaba que as pessoas físicas demandam das empresas, né, a utilização do Pix, vão ali cobrar CPFL, coloca o Pix automático aí para eu tirar do débito automático, colocar no Pix automático, por aí vai. Então, é muito bom falar sobre isso e tentar antecipar alguns riscos e ter novas ideias também para a gente colocar na jornada do nosso usuário. Fantástico, Belli. Obrigado. Luciana. Gente, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esses encontros são muito ricos, né, que a gente troca. Acho que a gente está constantemente aprendendo. Né? E a vantagem é de quem está presencialmente aqui, desculpa o pessoal que está na live, mas quem está presencialmente aqui, a hora que terminar a sessão, tem o almoço, vai poder ter muito network. Então, quem não veio, se inscreva no que vem. I'm sorry. Desculpa, continue. E aí eu acho que você tem a oportunidade dessa troca e eu acho que um ponto importante que a gente colocou é a educação financeira. Eu acho que o ponto da fraude, eu acho que a gente voltar para a educação financeira, eu acho que é um ponto importante. E a competitividade, né, como o Orly colocou, o canhão está do lado de vocês e o mercado está aí para tentar atender aí a solicitação. Maravilha, Orly. Considerações finais. Pessoal, só tenho que agradecer a presença de toda essa interação, todo esse carinho que vocês têm pela gente. Muito obrigado pelo tempo. Vamos passar o dia todo aqui trocando ideia, batendo papo. Se restou alguma pergunta não respondida ou intencionalmente não tiver tempo de perguntar, estamos nos corredores, fiquem à vontade. É isso aí. Pessoal da live, obrigado, valeu. Nos vemos no próximo painel e aos aqui presentes vai rolar o networking aí depois, no intervalo entre as sessões. Sessão encerrada, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.